Fed e Copom trazem força para as bolsas. Taxas de juros continuam impactando resultados do terceiro trimestre de 23. E Petrobras divulga com clareza as alterações do seu estatuto. Meu nome é Fernando Franklin e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando dos Estados Unidos. O Fed manteve a taxa de juros entre 5,25% e 5,50%, mas não descartou aumento para as próximas reuniões e reforça o seu compromisso de levar a taxa de inflação a 2%, lembrando que atualmente está em 3,7%. Essa situação é um ponto muito importante que a gente tem que acompanhar. Será que o Fed vai conseguir aí não aumentar a taxa de juros e reduzir a inflação? Lembrando que o desemprego lá vem reduzindo cada vez mais, ou seja, o que pressiona a inflação. É um ponto para a gente observar as decisões que vão ser tomadas ao longo do tempo. Nas notícias nacionais, a gente tem a pesquisa Focus para 2023, com o IPCA recuando para 4,63 pela terceira semana seguida de queda, e o IGPM reduzindo sua deflação, aumentando um pouquinho para 3,51. Já o PIB também recuou um pouquinho para 2,89. Ponto de observação é que a gente tem câmbio e Selic estáveis, o Selic em 11,75 e o câmbio em $5. O Copom, ele reduziu a taxa de juros em 0,5% para 12,25% nessa última quarta-feira, que foi a super quarta, logo depois da divulgação do Fed, o Copom veio e reduziu em 0,5%, como já tinha previsto na reunião anterior, caindo aí para 12,25 e previu mais uma queda de 0,25 para a próxima reunião, ou seja, a última reunião que ocorre agora em dezembro, para a gente chegar aí nos 11,75 previstos pela Selic. Tudo indica que o comunicado veio nessa linha, tudo indica que a ata também não deve ter nenhuma grande surpresa, apesar de que a gente precisa aguardar o que vai acontecer. O fato é que parece que a gente realmente vai chegar em 11,75 e dali para frente a gente vai ter que ver como que o Copom vai se comportar com um cenário em 2024 que a gente já está vendo aí uma possível mudança do governo em relação ao déficit fiscal para uma projeção de 0, passando por uma projeção de 0,5% de déficit. Então vamos ver como é que vai ficar. O Ibovespa, ele fechou a semana em alta de 4,29% a 118 e 4,29% de alta, 118, 160 pontos. Importante a gente destacar aí que foi muito motivado por essa decisão aí do Fed e do Copom. Então, na quarta-feira e na sexta-feira subiu bastante a bolsa e no ano estamos com uma alta aí de 7,68%. Temos que acompanhar, tem vários resultados de empresas saindo e que estão impactando aí. A maioria dos resultados a gente vai enxergar diversas coisas neles, entre elas a gente vai ver a questão dos juros. Até por isso eu destaquei aqui hoje, para os nossos fatos relevantes de mercado que a gente utiliza a Compact Facts para poder dar uma verificada em tudo que aconteceu. A gente trouxe aqui a Açaí Atacadista e o resultado do terceiro trimestre dela mostrou um aumento de receita líquida de 22% em relação ao terceiro trimestre de 22%, com um ganho de market share de 2,7 pontos, que é um ponto interessante da gente ver aí não só a receita, mas o ganho de market share. A gente vê também que o lucro líquido dela já caiu 34% em relação ao terceiro trimestre de 22. Porém, quando a gente olha o detalhe do porquê que caiu esse lucro líquido, a gente vai ver que é devido às maiores taxas de juros. E esse é um fato que a gente enxerga em diversos outros players de diversos outros setores também. Os juros que foi em 2022 menor até o terceiro trimestre aí do que o juros atual do Brasil até o terceiro trimestre, foi um pouco menor, então a gente vê um impacto bem grande dessa questão da taxa de juros, e no caso a gente olha lá o resultado financeiro da Açaí Atacadista, teve um custo muito maior, foi 67,5% maior. Se a gente olha em termos numéricos, em valor real, a gente vê ali um aumento de gasto do resultado financeiro dela de 297 milhões a mais, e o lucro líquido foi 96 milhões a menos. Claro que não é totalmente diretamente proporcional só a taxa de juros aí no resultado financeiro, tem outras coisas que podem estar envolvidas aí devido à sua operação, maior volume, etc., de vendas, pode impactar aí devido a empréstimos, etc.,
né, o giro e por aí vai, tem que entrar no detalhe de cada coisa, mas é interessante a gente ver como que um resultado financeiro aumentou de uma maneira tão significativa, de forma negativa, que impacta consideravelmente aí o lucro líquido, né, uma única linha impactando muito forte aí o lucro líquido da empresa. E aí, de novo, pessoal, aqui a gente está falando da Açaí Atacadista como exemplo, para poder falar muito mais da questão do impacto da taxa de juros, do que falando que deve ser comprado açaí ou deve ser vendido açaí. Tá? Então não é esse o ponto, o mercado já assimilou esse resultado e já está aí prevendo os próximos resultados, os próximos caminhos. Tá? Então aqui é só o que aconteceu, como que o mercado já assimilou daqui para frente. A gente tem também o Bradesco, né, que renovou o seu programa de recompra de ações até 2025, né, então dando uma postergada bem boa aí para o planejamento, e com o objetivo de cancelar essas ações. Né? Então o Bradesco tem esse programa que ele compra as ações e cancela, coloca em tesouraria e cancela, uma forma aí de aumentar o retorno ao acionista. Então é interessante, um ponto positivo aí para o Bradesco. A gente tem que acompanhar aí as demais informações, mas é um ponto positivo que aconteceu aí na semana. De novo, o mercado já simulou isso aí também. E por fim, a gente traz aqui Petrobras, que finalmente divulgou o manual de participação da AGE, né, que irá alterar o estatuto, mostrando aí que a proposta é que o estatuto não fique mais restritivo que a própria legislação, ou seja, deixando o estatuto igual à legislação. Se a legislação afrouxar, o estatuto fica frouxo; se a legislação apertar, o estatuto fica apertado, apesar que se a legislação apertar, mesmo que o estatuto não tenha sido alterado, ele ficaria mais apertado, porque a legislação sobrepõe em caso de mais dificuldade. A legislação sobrepõe, em caso do estatuto ser mais restrito, a restrição fica no estatuto. Né? Além disso, ela também informou ali dentro dessa mudança como que vai ser o procedimento aí para reter 70% do lucro para a reserva de capital. Esse ponto você encontra então no manual de participação da GE, está lá no site de RI da Petrobras, então vale a pena entrar. Se você é um acionista, você pode usar isso inclusive para poder fazer o seu voto, né? Se você tem ações da Petrobras, você pode entrar lá e usar para dar o seu voto em relação a essa mudança aí de estatuto. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aí no comentário se você é acionista, se vai votar aí nessa AGE, ou se vai deixar só para quem realmente tem quantidades muito grandes. E se você acha que a partir do quarto trimestre a gente vai parar de ver os resultados sendo tão impactados aí pela taxa de juros. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.